Bem-vindos aqui à Vitrine. Obrigado por esse tempinho. Prazer em conhecê-lo, Ailton. A gente conversa entre mulheres, né? Acho que é o primeiro aliado que eu vou conversar assim. É, pessoalmente não, né? Mas vendo online. Tudo bem? Tudo bem, muito animado, né? Como você disse, é Aham. uma honra ter sido convidado para poder estar falando um pouquinho da nossa experiência. É muito legal. Falei que acho que vai ser um pouco diferente hoje, que geralmente a gente fala voltado mais para o trabalho, para o empreendedorismo. Mas parte, né, da minha audiência são dos aliados e tem uma contribuição, a gente sempre aprende, né, com aqueles, e eu acho que é uma troca bacana vocês falarem juntos. Eu queria que vocês se apresentassem para a gente, para começar, falar de onde vocês são, quanto tempo vocês são casados, têm filhos. Deixar as damas primeiro, né, Débora? É, Então vamos lá. Débora, é um prazer. Meu nome é Cíntia, tenho 46 anos, quero viver até os mais 44 aí, né? Eu e o Ailton, nós somos casados aí 24 anos, temos 5 filhos e estamos aprendendo. Eu vim para Campo Grande, acho que foi em 95, né? Mas eu estou em Mato Grosso do Sul desde 92 e nós somos de São Paulo. Tanto eu e a Cíntia somos de São Paulo. Eu sou de Mogi das Cruzes, né? Minha cidade natal. E a Cíntia é de São Paulo, mesmo capital. Engraçado que a gente veio se encontrar aqui em Campo Grande. Eu conheci quando eu tinha 20 anos, né? E ela também. A gente se encontrou aqui e a gente começou a construir a vida juntos. Entrei no GPS em 2023, em março de 2023, né? E o Ailton aham. entrou recentemente, agora, em dezembro, e a gente está Essa era uma seguindo. curiosidade minha. Quem será que levou quem? Será que eles decidiram juntos? Vamos ficar sabendo hoje sobre isso, né? Então vamos lá. O Ailton, em agosto de 2021, numa sexta-feira, ele foi para a UTI apenas com 12% do coração em funcionamento, ou seja, ele estava correndo risco de morte súbita iminente. E nesse processo dele ser internado às pressas, né? Veio uma moça entregar um pacote de roupa dele com a aliança, então assim, todo aquele movimento, aquele desespero. Ela Não. perguntou se eu tinha parentes aqui em Campo Grande, que nós somos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e naquele momento eu não tinha parente ela aqui, ou alguém que eu pudesse buscar um suporte, né, para que conseguisse passar comigo e com as crianças naquele processo. E essa moça, ela entregou esse pacote de roupa e ela perguntou depois, ela viu, né? Eu contei um pouco para ela, meio que perdida ali na situação, com medo de perder ele por conta dessa insuficiência cardíaca. E ela perguntou se eu conhecia, né, no caso, alguém. E eu falei que tinha conhecidos, sim, na cidade, mas não parentes, né? E depois de um bom tempo, ela veio e falou para mim, olha, eu acho que tudo bem que você está passando por essa situação agora, mas eu acredito, eu contei para ela um pouco da minha história, ela falou, mas eu acredito que tem alguém que possa te ajudar, né? O nome é Elton Euler, né? E ali foi que eu ouvi a primeira vez esse nome através dessa moça e não ouvi mais, não vi mais falar e só fiquei com aquele nome na cabeça. Então passou todo o Nossa. processo, passou por uma angioplastia, né? Depois ele colocou um aparelho chamado multissítio, né, com CDHI, que é um desfibrilador portátil. E então ele foi para uma fisioterapia cardiopulmonar e ali nós seguimos a vida, né? E em 2022 eu comecei a ter alguns insights, algumas coisas, mas comigo mesmo, voltada para minha pessoa, sobre todo aquele processo doloroso que eu estava passando ainda, sozinha com as crianças em Campo Grande, e eu comecei a pesquisar sobre questões de comportamento, né? E nesse período, em 2022, veio novamente esse nome à minha cabeça e eu fui procurar quem era o Elton Euler, que aquela moça no hospital havia mencionado. E eu encontrei no YouTube, em outubro de 2022, depois de buscar, assim, eu vi algumas coisas referentes a ele, mas eu sempre olhava, via que realmente tinha algumas informações importantes, porém eu não dava muito crédito, porque o meu foco estava em outras coisas, quer dizer, quando foi em outubro,
para novembro teve um tal de resgate dos otimistas, e aí que eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando. Passou-se, né, mais alguns meses, em março de 2023, eu tomei a decisão de entrar para o GPS. E de lá para cá, comecei a perceber algumas coisas, me levou para um outro patamar, para eu ter aquela questão de buscar o autoconhecimento, né, sonhos que eu jamais imaginei que eu poderia sonhar, mas, na verdade, depois de muitos problemas, e o meu objetivo era apenas eu começasse a ter uma independência emocional e financeira, mas para isso eu precisava dar um fim no casamento, depois de todo aquele processo do Ailton ter passado por, né, e eu vi que ele já estava bem, e para mim foi um processo extremamente doloroso, então eu decidi pôr um fim no casamento e eu precisava dessa coragem. Mas, no decorrer do tempo e dos meses, e trouxe outros insights, e por que eu vou acabar com o meu casamento? Né? Já 20 e poucos anos de estrada, por que eu cheguei a esse ponto? Na verdade, quem estava com o problema era eu. Então, eu realinhei, ressignifiquei alguns pontos, e aí quando eu percebi que tinha algumas informações também importantíssimas para o Ailton, eu comecei a passar para ele as informações, mas a abordagem era péssima, né? Porque até então trabalhando a questão de marido, posição de esposa. E aí eu fui entendendo algumas coisinhas, eu falei, não, tá tudo errado, né? O polo aqui tá trocado, né? Então, quer dizer, eu tenho que assumir o meu lugar de esposa e mãe, e ele de pai também, depois dele ter passado por todo esse susto também, né? De um processo de quase morte. E aí a gente começou a meio que começar a ajustar as engrenagens, né? E aí, quando foi em dezembro... Começou com umas ideias, né, meio diferentes para mim, né? Primeiro que a gente nota é o comportamento muda, né? Uhum. Dar alguns conselhos, até então, que para nós não tinha muito, a gente não conseguia enxergar isso, né? Tanto que ela até disse que, assim, ela queria que eu enxergasse tudo que ela já sabia, mas a abordagem acabou não sendo aquela acertada, né? Então, muitas coisas que ela já via, né, por conta de estar já tendo contato com o material, né, com os ensinamentos, ela já enxergava e eu ainda não. Nós temos um grande problema, agora eu digo como homem, né? Nós temos um grande problema de achar que nós não somos fracos para nada. Nós somos pessoas perfeitas naquilo que nós defendemos, no nosso ponto de vista, e que muitas vezes o papel que nós temos que fazer é um papel de autoridade, de autoritarismo, né? Então a gente não dá muita importância muitas vezes para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa família, própria esposa mesmo. Então sempre foi assim. Nós temos agora, vamos fazer 24 anos de casamento, mas que nós viemos entender algumas coisas, né? Ela um pouquinho antes. E eu acabei entrando para o GPS depois do resgate dos otimistas em novembro do ano passado. Já era dezembro, quando eu entrei, né? E a partir daí que nós começamos a ter contato com vários conceitos que para nós são novos, né? Por exemplo, o papel do homem, né, dentro da família, o papel do homem na sociedade, o papel da mulher também dentro da família, né? O papel de ser uma ajudadora, né, aquela que está ali atenta, né? Então, houve uma mudança de pensamento nesse sentido, né? Muitas coisas que nós víamos como aquilo que nós poderíamos chamar uma fraqueza, por exemplo, né? Hoje tem muitas pessoas que têm elas acham que elas têm que, principalmente o homem, ele acha que as coisas têm que ser da forma como ele acha que deve ser. E acaba, às vezes, ignorando. Assim, no caso de nós, mulheres, a gente é muito incentivada com essa questão da valorização. Como que é se sentir desafiado nesse movimento? Porque a gente conhece o se sentir a construção de valorização, vocês e de desafiar, às vezes, o esposo, para quem tem o marido. Como que é esse movimento de ser desafiado? Na verdade, como eu via antes do GPS, era tudo ao contrário. Quem dava as ordens aqui era a Cíntia, né? E eu, ter um embate, ou então, às vezes, não querer forçar uma barra, a gente acabava aceitando, né? Só que, assim, é muito fácil, muito simples você aceitar as coisas e jogar a responsabilidade para outra pessoa. Se der errado, deu errado, o problema é seu, foi você que escolheu isso, né? Na verdade, uma forma de eu ficar
de eu ter, assim, tirar uma responsabilidade sobre mim, né? Só que, na verdade, depois que eu comecei a enxergar que o papel meu como homem, como chefe da família, era justamente esse, né? Diante dos desafios, diante do dia a dia da família, ser aquela pessoa que vai liderar, que vai trazer de volta o trem para os trilhos, digamos assim, né? Então, eu comecei a enxergar isso. A mesma mudança que aconteceu na Cíntia, dela poder ter uma recolocação, né? De se posicionar melhor ali no sentido de ser aquela pessoa que está auxiliando, apoiando cada um de nós, nossos desafios, a mim, no meu desafio, eu também percebi que eu estava agindo da forma errada, porque ela precisava ser protegida, né? As crianças, por exemplo, aqui em casa, nós temos 5 filhos, todos, né, crescendo ali, e muitas coisas foram passando, e a responsabilidade que eu tinha que ter como homem de estar instruindo, de estar ensinando, estava sendo deixada de lado. Hoje Mas eu falo para você, está Débora, confortável? Hoje com os dois no movimento, está confortável esse papel certo para você? Está alinhado já? Como que tá essa questão? Então, na verdade, o GPS ele trouxe para a gente não apenas a questão do convívio, mas a raiz dele, onde é que estava o problema. E eu, lá atrás, assim que eu entrei, eu comecei a identificar algumas raízes. O que que ocorre? Eu fui criada pelo meu pai, então a visão que eu tenho de mundo é uma visão masculina. Então, eu não tive aquele convívio de cuidado, de menina, de se arrumar, de se ajeitar com a menina. Quer dizer, eu cresci no meio de meninos, né? Então, a visão que eu tinha de mundo era uma visão bruta. E o Ailton, ele já foi criado pela mãe, pela avó, pelas tias, pelas primas. Então, ele não teve esse contato e visão de mundo da maneira como ele deveria ter. Então, eu entendi no GPS que os polos estavam trocados. Ou seja, dentro de casa, as coisas de casa, era a Cíntia quem corria atrás, era a Cíntia quem assumia, era a Cíntia quem tomava a frente. Aí eu comecei a apresentar para ele dizendo, ei, você é o líder da casa, você é um homem, né? Nós temos aí 4 homens dentro de casa. Então, assim, eles estão vendo o que você está fazendo e eles vão, como que eu vou dizer assim, direcionar a casa deles da mesma forma que você. E a gente precisa romper esse padrão, ressignificar essa jornada, eu me colocar no meu lugar como mulher e ele se colocar no lugar dele de homem, líder, cabeça da casa, para poder estar mostrando para os meninos ali os caminhos que eles devem estar tomando. Então, assim, foi um processo, Débora, que eu digo para você ainda, é um processo doloroso para mim, vendo ainda, né, esse hábito de, opa, é com ele, não é comigo. E aí eu decidi ficar quietinha e começar a mudar o meu comportamento. Quer dizer, se eu quero ser tratada como uma rainha, ele tem que ser tratado como um rei. Então eu falei, não, eu vou mudar aqui, vou me colocar como auxiliar dele, motivá-lo. Então eu comecei a fazer uma gestão do meu tempo, né? E nós já entramos na rotina, porque eu acredito, e ele tem uma influência absurda, assim, e o Ailton, ele é uma pessoa assim, não porque... Eu falo que é o meu milagre diário, né? Vamos supor. É o meu milagre diário. Então, todo dia de manhã eu tô ali, eu vou colocando ele para cima. Ei, vamos lá, você consegue. Porque ele é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa que eu admiro muito, né? Inclusive, lá atrás foi eu que pedi namoro, tá? Em casamento também. Tive vários dias na isso você tomou à frente. Isso, Lá atrás. quando eu pedi ele namoro, lá atrás, ele falou, olha, você tem que conversar com a minha mãe, com a minha avó, porque eles também têm uma cultura indígena, né? Então, eu tenho uma raiz indígena ali, que é linda, maravilhosa, e é uma cultura que eu admiro muito, mas e que eu aprendi muito também, e me senti também acolhida. Então, assim, fui lá, então eu fiz toda essa frente, então, quer dizer, desde lá de trás, no início da relação, a Cintia tomou uma postura que não era dela, mas vai de acordo com a raiz dela. E interessante, porque casou com a postura que ele tem também, que era diferente. Então, agora, nós ainda dentro desse GPS, como ele entrou agora em dezembro, que é aí que a gente está conseguindo alinhar sonhos, alinhar ideias, né? Alinhar ali as personalidades, fazer o ajuste para que a engrenagem ela se ajuste de maneira correta e a máquina funcione como tem que funcionar. E isso não entra só a gente como um casal, os filhos também entram, porque eles vão acompanhando essas mudanças, essas novas informações, e eles também vão meio que prestando atenção, ó, pai e a mãe está indo para um lugar meio diferente, tá estranho isso, né? Mas, assim, é dessa forma que a gente está levando. Como que é o dia a dia de vocês, né, com as crianças, depois disso? Você é advogado, Ailton, é isso? Sou advogado, né? Desde 2017 nós temos atuado aí em advocacia.
Mas antes disso eu fui funcionário público. Inclusive, a situação de saúde ela é um resultado do serviço para o Estado, né? Você não dorme, você não descansa, né? Chega uma hora que o corpo não suportou. Mas depois disso, a vida totalmente foi outra. Meus olhos para a vida foi outra, né? Para minha família mesmo. Mas aí, a partir do momento que ela começou a ter esse comportamento, começar a tratar, né? Como rei, para ser tratado como rainha, né? E aí eu acabei percebendo o quanto eu tinha deixado passar, né? Nesses anos todos, tinha deixado de lado essa questão, né? De que ela precisava ser protegida, que ela precisava ser cuidada, né? Por mim, né? E aí, o que aconteceu? Depois que eu entrei no GPS, comecei a verificar algumas coisas, algumas verdades das quais a gente não tinha conhecimento, né? Uma vez que a gente já vê isso, a gente não deixa de ver mais. Então, a minha postura com relação a outras pessoas começou a mudar. O ânimo, por exemplo, de tomar a frente, né? De chamar a responsabilidade para si, né? Diante da minha família, diante da minha esposa, também foi uma mudança, né? Tanto que meus filhos mesmo, eles notaram a diferença, né? Eles, até no nosso modo de olhar as coisas, né? De encarar, por exemplo, as dificuldades, porque até então eu sempre fui muito dependente das coisas, né? Eu sempre dependia de muitas pessoas e tinha um medo internalizado de ser uma decepção para essas pessoas, tipo não corresponder, né, com a expectativa dos outros. Então, a maior parte da minha vida foi preocupado com os outros, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa boazinha, né? Ah, não, pede para fulano que fulano vai fazer. E, na verdade, eu acabava me anulando até a minha esposa e minha família, em decorrência dessas expectativas de terceiros, né? Pois aprendi que isso não deve ser para nós, né? Isso não é regra. Nós devemos primeiro estar preocupados conosco mesmo, né? Nós devemos cuidar de nós, não cuidar para os outros. E aí a mudança foi perceptível na casa, pelos filhos também, e por várias pessoas que às vezes tinham em nós uma outra postura, e a partir disso, a partir de então que a gente tem conhecimento, a gente acabou tomando uma postura diferente, né? Reconheço hoje que fui muito omisso, né, nas minhas posições anteriores, né, e deixar em risco a minha própria família, né? Mas ao mesmo tempo feliz de ter enxergado que eu tenho que ter a minha postura, né? Diante da minha família, diante do terceiro. E proteger, né, as crianças, proteger meus filhos e também cuidar da minha esposa, da minha família. Ailton, é mais fácil fazer Pense Comigo com ela ou com os homens no grupo? Porque mulher fala, e fala, e fala. Vocês são mais objetivos, né? Até a Tabita fala que quando tem Pense Comigo lá, ela fala, eu adoro com homens porque eles são objetivos. Essa construção lá, ela é muito técnica, assim, funciona para vocês, objetivo? Ou é a mesma coisa de fazer com a Cintia, às vezes? Isso é curiosidade, né? Sim, na verdade, eu penso comigo que a gente acaba fazendo mesmo com os aliados, né? Até porque é um local que a gente consegue estar mais à vontade, né? Por exemplo, né? De ter uma opinião de alguém que já passou por alguma situação como a nossa. E nós, muitas vezes, nós temos, embora não admitamos muitas vezes isso, nós também temos receios, né? Principalmente eu, por exemplo, igual eu não tive, assim, uma figura paterna totalmente presente, né? Tive essa dificuldade. Então, Pense Comigo com aliados, né, com pessoas que já têm uma experiência nesse sentido, é bem importante. A Cíntia, ela é mais a minha amiga, né? A Cíntia é alguém que conhece as minhas nuances, digamos assim, tanto de comportamento quanto... É muito tempo junto, bonito isso. É lógico que isso não impede, né? Muitas vezes a gente tem alguma coisa e ela é quem está do meu lado sempre. A gente acaba comentando com ela, né? E ela dá a sua opinião, etc. Mas com os aliados, né? A gente tem aquela questão de estar falando com talvez aquela pessoa que já teve uma experiência próxima aí. Até porque, Débora, eu acho assim, cada qual, mesmo a gente sendo um casal, nós temos a nossa individualidade, né? Sim. Então, como um casal, tem coisas que, por exemplo, eu quero conversar mais com as meninas, né? Tenho essa liberdade em conversar com elas. O Ailton, ele está ali junto com os meninos, então ele está ali num grupo onde ele precisa também trabalhar as individualidades deles. Então, assim,
Não é que nós, cada qual está para o seu lado, não, mas a gente precisa respeitar. Tem situações ali que precisam ser trabalhadas e não necessariamente os dois têm que estar juntos, né? Porque ele precisa de um suporte maior em determinados assuntos como um homem, e pode ser que dentro desse problema que ele apresente seja motivo de um bloqueio. Então, pera lá, a gente precisa trabalhar essa individualidade mesmo de uma forma bem sábia. Então, sim, estamos diferentes, né? Justamente para que a gente consiga respeitar a cada qual ali a individualidade, como já falei várias vezes, mas principalmente pela questão mesmo dele ter essa liberdade, né? De conversar. Então, assim, a gente precisa disso, precisa do nosso tempo, precisa de entender algumas coisas. Talvez a bagagem que eu tenha e a percepção que eu tenha das coisas não seja necessariamente aquela que vai dar para ele aquele suporte que ele precisa naquele momento. Ô, Cíntia, agora tem uma questão que eu acho que entre as mulheres, né, que estão no GPS, você está um pouco privilegiada, porque a gente sabe, tem muitas que estão querendo resolver coisas no casamento, que vem desse padrão, né, da mulher que provê, mas muitas conseguem recuperar e se alinhar com o marido, mas sem eles estarem no movimento. E você teve esse privilégio de ele querer entrar com você. O que você entende, assim, seu ponto de vista sobre isso? Eu assim, me sinto mesmo privilegiada, e nesse caso, depois ele foi entendendo. Então, a jornada com os dois está melhor agora, porque eu não estou sozinha. Quer dizer, os dois têm uma mesma visão em determinadas situações. Às vezes a coisa acontece, a gente já está lá na frente. Opa, você viu? Não, eu vi. Menino, e agora o que a gente faz? Deve ser muito bacana. Deve ser muito bacana, né? A gente consegue compartilhar ali as experiências e as coisas que a gente vai vendo. E aí, quanto mais a gente presta atenção nas situações de fora, mais a gente volta para nós. Então, vou dizer para você, em 24 que a gente completa 1º de julho, né? Em 24 anos de casamento, as informações que nós temos, que adquirimos nesses últimos meses, a gente nunca teve. Então, quer dizer, a gente levou uma vida junto ali, mas de acordo com padrões já repetitivos. Mas essas informações que a gente está tendo agora, está dando um eixo novo, né? Então, quando a gente vê algumas coisas, a gente já corre para compartilhar. Ei, e aí, como é que tá, né? A nossa rotina, mesmo qual que é, de manhã cedinho, sempre foi assim. Mas agora ela tá assim, como que eu falo, tá praticamente calcificada. Isso é muito gostoso. É um casamento muito novo. Vocês consideram isso? E a gente está se descobrindo mais e mais, né? Hoje a gente tem a sensação de estar indo para o mesmo lugar. Uhum. Antes disso, não. Parece que eu tinha uns anseios pessoais, ela tinha os dela. Né? Não que seja errado, mas enquanto nós somos componentes da mesma família, né? Criamos a mesma família, nós temos que ter um rumo comum, né? E isso ficou de 2023 para cá. Especialmente esse ano. Esse ano começou totalmente novo, totalmente diferente. Começou mesmo. Decolando, né? A frase de efeito do GPS para você. Não adianta você ter medo de se tornar aquilo que você já é. Essa frase o Elton falou. E ela ficou marcada. E eu fiz questão de anotar. Para mim, tudo muda quando alguma coisa muda. É inadiantável eu querer resultados diferentes, né? Na verdade, eu precisaria mudar para que os resultados fossem diferentes, que os resultados mudassem. Agora, o sonho grande, ele é do casal ou cada um tem o seu? E apoia? Então, sonho grande nós temos, né? Cada um nós temos sonhos individuais, né? Mas eles são correlatos, né? Sim. Para eu alcançar um sonho grande, eu preciso do apoio, né? E assim já tem sido o meu apoio desde que ela passou a estar no GPS, né? Ela tem me apoiado. E o nosso sonho grande, ele é individual, mas depende também de um do outro, né? Eu trabalho na advocacia, como eu falei, até desde 2017, e o meu sonho grande é ser reconhecido como um advogado de referência, né? Advogado de referência, principalmente na minha área de atuação, que é na área civil, né? E alguém que seja referência a ponto de ser um mentor na área que eu atuo. Tá certo.
seu, Cíntia? E o meu, bom, eu já sou a analista corporal, mas o meu sonho grande é me tornar psicanalista. Então, estou nessa jornada. E nós temos também o sonho para a família. Sonho da família, exatamente. E aí o sonho da família, né? Os meninos, nós temos uma empresa que abrimos há pouco tempo e os nossos meninos, eles estão ali junto com a gente. Então, é que essa empresa, ela vem alavancar aí. Então, assim, cada qual na sua individualidade, mas ao mesmo tempo um apoiando o outro na empresa. Bacana. Quantos filhos vocês têm? São meninos? São 5. São Sim. 4 meninos e uma menina? Isso. Exatamente. A menina... Um é Davi, né? Eu guardei o Davi porque eu também tenho um Davi. Davizinho autista, Davi é o nosso né? caçula. É o nosso É o caçula. caçula. Uhum. Um objetivo de 2024. Vamos lá. O objetivo de 2024 da Cíntia é conseguir, né, terminar ali os 2 cursos que eu já comecei e a questão da habilitação, né? Então é o medo aí que eu tenho, né, a ser vencido e o efeito paralelo que é o meu violino, né? Voltar para o violino. E o seu? Em 2024 nós começamos diferente, né? Inclusive, no último dia do ano passado, nós reunimos aqui as crianças e cada um deles colocou os seus 5 objetivos para este ano, né? E no final do ano nós iríamos ali abrir os nossos envelopes e nós íamos trabalhar neste ano novo, né? 2024, para alcançar nossos objetivos ali. Então, até isso, nossa mudança de postura, né? Com relação a eles. Mas um objetivo de 2024, meu pessoal particular, é eu ter as contas no azul. O que eu quero chegar lá no final do ano é isso. É estar com as contas todas na rédea, né? Controladas. É isso aí. Aí a Cíntia falou o efeito paralelo de cada um. Você toca violino? É isso? Voltou a tocar? Voltei assim, né? Tô ainda no início de novo, porque o violino tem uma história com ele de mais de 30 anos atrás, e aí o Ailton me deu o violino aos 2 anos e ele ainda ficou esquecido ali, né? Então, agora eu tô voltando com tudo. E o seu, Ailton? Efeito paralelo. Na academia, né? 3 vezes por semana é o obrigatório. Aí das áreas, né, que são premissa, que é saúde, finanças, relacionamentos. Qual é o foco? Nosso foco é em saúde. E aí nós decidimos eu decidi particularmente que hoje eu tenho 45, né, 45 anos, eu queria viver pelo menos mais 40 anos. E para que a gente consiga alcançar nosso objetivo, a saúde é fundamental, né? Uhum. Nosso foco é a saúde. Vocês são um dos primeiros, acho que é o primeiro casal que falou que é a saúde. Então não adianta focar no financeiro se a minha saúde, se eu não tiver saúde para desfrutar disso. E o maior aprendizado de vocês até agora nesse movimento? São tantos, né? Todo dia, cada áudio diário, mas tem uma coisa eu acho diferente assim. O nosso maior aprendizado é que quando o casal ele está alinhado, não tem como dar errado, né? Então é nesse ponto que a gente está. As coisas funcionam. As coisas funcionam. E para mim, Débora, até comentei com a Cintia um pouquinho antes, que eu tinha uma ideia de que para mim era o fim, né? Depois de tudo isso que aconteceu, a gente ter ido, né, estar na UTI, por exemplo, né, numa situação em que você não tem mais controle sobre você mesmo, depois sair de lá, você sentir que tem limitações, coisas que você fazia, você não consegue fazer mais, né? Então, eu acabei pensando que isso seria o final, né? Depois que eu entrei para o GPS, eu vi que isso não era o fim. Eu poderia ter tantas outras coisas ainda a desempenhar, né? Tanto que a minha mente se expandiu num tanto em que a gente tem, hoje, além da advocacia, a gente tem 3 outras frentes de trabalho, né? Para alguém que lá atrás achou que, olha, acabou para você, insuficiência cardíaca, você vai, sabe, só faltou a pessoa falar assim, olha, você só tem alguns anos de vida e pronto, né? E hoje a gente tem essa mentalidade que, opa, não é o fim, ainda tem muito para acontecer. Isso para mim foi uma hora de aprendizado, né? E eu passei a enxergar que
a gente tem um propósito. Em tudo na vida nós temos um propósito. E esse propósito ainda não tinha sido cumprido. Então, o que eu mais aprendi foi isso. Não é o fim, né? Muitas vezes as pessoas podem estar numa situação em que os outros dizem para ela, olha, não dá mais para você, desculpa, mas... E Sim. no fundo, a gente sabe que, né, por conta de tudo isso que a gente aprendeu, fala, opa, não é o fim, né? É isso. Esse foi o maior aprendizado meu. É uma mentalidade de construção. Exato. Já celebrei. O meu celebre ele está junto comigo hoje, né? Então, assim, isso para mim é mais do que uma vitória, né, gente? Aquilo que você falou lá atrás. Eu sou uma privilegiada? Sou, com certeza. Só pelo fato dele estar andando junto comigo, dele estar nesse movimento, dele ter aberto os olhos, dele começar a trabalhar a questão de posicionamento, de limitações ali, meu limite até aqui e tal. Então, assim, isso para mim é mais do que um celebre, né? Mais do que o celebre, com certeza. E o meu celebre é até recente até, quando a gente começou a colocar em prática, né, a ideia da nossa loja. Nós temos um e-commerce, né, de equipamentos de informática e também prestamos serviço de assistência técnica de informática. Antes de tudo, antes de ser funcionário público, antes de ser advogado, eu fui técnico de informática e sempre tive muitas pessoas para as quais eu fiz serviço, que até hoje eles me procuram para resolver o problema deles. Mas eu nunca tratei isso como um empreendimento. Sempre foi como uma coisa que eu sempre gostei de fazer, fiz por um longo tempo, né, e ainda fazia até tempo atrás. Depois que nós resolvemos esticar um pouquinho a corda, falei com a Cíntia, falei, Cíntia, vamos fazer, né, vamos ter uma loja, vamos fazer o e-commerce, começamos a estudar, pesquisar sobre isso, e aí nós demos o próximo passo. E o meu celebre foi quando eu vi todos os meus meninos e a casa toda envolvida em torno desse projeto, né? Quando começou a chegar pedido, chegar ali encomendas, e aí eles preocupados, pai, e agora? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, não, pai, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo, né? Até o Davizinho hoje ele está com 11 anos, né, amor? 11 anos, e ele fala, pronto, pai, qual que é a próxima entrega agora que a gente vai fazer? Então, eu gostaria muito de deixar marcado o celebre. Eles ajudam vocês, então, nesse e-commerce, nessa assistência técnica. Estamos em família, né? E o negócio vai andando por conta disso. Cada um deles é uma engrenagem nesse empreendimento. Ai, bacana. Legal. Volta um dia com eles para falar só sobre esse e-commerce, né? É um empreendimento, né? Para falar, deixar aí na jornada. Acho que por fim, para fechar, eu acho que a contribuição de vocês foi para os casais, mensagem, né, que vocês deixam para quem vai assistir. Então tá, minha mensagem é para as mulheres, né, sobrecarregadas, que se sentem desvalorizadas, mas que estão fazendo parte do movimento e que seus maridos não estão. Comecem a trabalhar essa questão de visualização, assim, de mudança pessoal, né? Para poder trazê-las para próximos de vocês, né? Então, eu sei que são casamentos e são casos e casos, mas, assim, comecem a trabalhar a autovalorização de vocês, assim, vocês são lindas, maravilhosas, só pelo fato de já terem entrado, fazer parte desse movimento, vocês já deram o primeiro passo, então, assim, não desistam do casamento de vocês, obviamente se ele não estiver ali trazendo risco de vida, mas não desistam do casamento de vocês. Busquem em vocês, né, uma forma de vocês puxarem os maridos para próximo, que é o resultado. Não é difícil, gente, não é? E eu gostaria de me dirigir aos nossos aliados, né, e dizer que estar no GPS é uma decisão totalmente assertiva. Aceite, você não sabe tudo. Você não tem razão em tudo, né? Então, você tem que também parar e ponderar, prestar atenção. Mas a mensagem principal é: ouça a sua mulher. Dê ouvido à sua mulher. Porque nós achamos muitas vezes, na nossa estultícia, na nossa teimosia, no nosso machismo velado, achando que muitas vezes a opinião da mulher é só uma coisa que tem que deixar entrar de um lado e sair do outro. E pronto, deixa comigo, eu tomo as decisões e seja como eu quero. Na verdade, não é assim.
o nosso casamento ele é uma sociedade, né? E nessa sociedade, com a minha cônjuge, eu tenho o mesmo número de cotas societárias que ela também tem. Então, nós não estamos um acima do outro, um à frente do outro, nós estamos em par de igualdade, né? Uhum. Eu gosto de dizer que o casamento ele é como um carro, né? Você senta na direção, sua esposa senta no banco ao lado. Vocês estão no mesmo patamar, né? Então, minha esposa sempre disse, presta atenção na saúde, se cuida, vai no médico, faça isso, faça aquilo, né? E eu, com aquela correria que nós tínhamos de trabalho, né? Não, semana que vem eu vejo, outra vez, outra hora eu vou e tal. E no fim, hoje eu reconheço que se eu tivesse dado mais ouvidos para ela antes, né? A coisa não teria acontecido. E hoje também foi assim. Se hoje eu estou no GPS é porque eu busquei dar um ouvido para aquilo que ela estava dizendo e comecei a ver que algumas coisas tinham sentido e, de fato, depois que eu comecei a ver mesmo, você não consegue mais desver, digamos assim, né? E eu realmente ouvi que eu deveria dar ouvidos para ela, assim. E hoje eu tenho ela como minha auxiliar, minha assessora, na verdade, né? O que a gente faz, estamos juntos, né? Então, se eu tenho que deixar uma Tá mais mensagem... leve com ela assim, Ailton? Tá mais leve com ela assim? Ah, com certeza, com certeza. E tá mais leve com ele assim, Cíntia? Nossa, eu falo para você que a gente está se redescobrindo, como se tivesse voltado a namorar lá no início, sabe? Então tá nesse ponto. O nosso casamento se divide antes e depois do GPS. Antes e depois do GPS, isso mesmo. Ah, que legal. Parabéns. Aí eu tô voltem com os meninos para falar como é trabalhar em família, como é trabalhar no online, com esse empreendimento do e-commerce. Que a vitrine é sobre empreendedorismo. Fica à vontade. E também até você falou que você é mentor nessa área jurídica? Na verdade, assim, eu me descobri que eu consigo ensinar muito bem, as pessoas me ouvem daquilo que eu falo, né? Hoje, atualmente, eu estou também na igreja que a gente frequenta, e isso me despertou muito essa parte, sabe? Muitas vezes alguém me pergunta alguma coisa, né? Fulano, como faz isso? E eu dou uma aula para a pessoa como que faz, né? Principalmente na área do direito. E aí eu comecei a achar gosto disso, né? E aí, o que acontece? Eu quero, um dos meus sonhos, né, é justamente isso. Me tornar referência naquilo que eu faço, né? Hoje eu já faço parte da Comissão de Direitos Humanos, de Direito de Família da OAB, faço parte da Comissão também de Processo Civil da OAB. Então, a gente lidar com tantas pessoas brilhantes, né? E no próprio GPS nós temos muitas pessoas brilhantes, e eu também quero me tornar alguém como referência e mentorar pessoas. Isso me deixa realizado. Ai, com certeza vai dar certo. Isso é uma boa oratória. Os advogados costumam, né, tem que ter tem que ter postura para defender ali, uma boa comunicação. Então vai dar certo. Muito obrigada. A gente aqui agradece. Para nós é uma honra, né? Para mim, principalmente, né, poder estar falando um pouco também. E me sinto lisonjeado e honrado pelo convite seu, né? Essa entrevista. Eu também Legal. agradeço essa oportunidade maravilhosa, fazer parte do seu efeito paralelo, que é uma coisa tão linda e maravilhosa, porque, querendo ou não, assim, eu venho assistindo, né, as entrevistas, eu sou fã assídua, né? E assim, quantas coisas a gente tem aprendido. Então, eu falo para você, continua, tá? Não para não, por favor. Sim, é inspirador. Eu gosto desse jornalismo inspirador, gostoso se conectar com as pessoas. A gente sempre aprende. Então tá jóia, gente. Muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê por aí, em outras oportunidades. Os primeiros 30 dias de 2024, mês de janeiro, muitas coisas aconteceram. E hoje nós estamos num lugar, né, num patamar que nós nunca imaginamos estar. Lógico, temos desafios, né, continuamos com eles, mas, assim, a questão de você ter avançado num piscar de olhos foi incrível. Então, a partir da mudança de postura, mudança de comportamento, mudança de pensamento, as coisas mudaram mesmo.